Ficamos agora com o nosso comentário. Comigo tenho hoje Ricardo Bexiga. Ricardo, boa noite. Obrigado pela sua presença. Começamos precisamente com as indemnizações por despedimento que caem para metade. É verdade, caem para metade e caem para um valor bastante irrisório, 12 dias por cada ano de antiguidade do trabalhador. E juntando esta medida, que é uma medida que de facto vem retirar algo que foi fundamental na nossa vida democrática, que foi dar segurança ao emprego, temos que perspectivar esta medida paralelamente à diminuição de tudo aquilo que são valores de subsídio de desemprego, prazos de direito de subsídio de desemprego, para perceber que podemos criar aqui uma situação de grande insegurança nas famílias, porque além do desemprego, já por si, um mal que está a alastrar na nossa economia, temos agora o problema também de poder haver despedimentos promovidos pelas entidades patronais com indemnizações irrisórias e que não garantem depois o futuro das pessoas. Estas medidas aplicam-se apenas aos contratos que vão ser assinados a partir do dia em que entrar em vigor esta lei, ou seja, em 2013. Há direitos adquiridos até à altura em que a lei entrar em vigor, isto é, imaginemos que a lei entra em vigor no dia 31 de janeiro, até 31 de janeiro serão os 20 dias que atualmente estão prescritos na lei e após todo o período será apenas de 12 dias. Convém referir que até o ano passado o prazo, o período de tempo que o trabalhador tinha direito eram 30 dias. Portanto, há aqui um corte para menos de metade dos direitos dos trabalhadores e é de facto algo que nos deve preocupar muito na situação difícil que todos hoje atravessamos. Isto realmente vai prejudicar o trabalhador? Não é só a questão do prejudicar o trabalhador, que prejudica evidentemente. Há sobretudo aqui algo que é estranho, que é um conjunto de medidas que em vez de serem planeadas e apresentadas no seu todo, são apenas publicitadas a conta-gotas, de forma a não se perceber bem o que é que estamos aqui a construir do ponto de vista de desmontagens do Estado Social e sobretudo dos direitos sociais e sobretudo de um direito tão fundamental como o direito ao trabalho. Se nós juntarmos estas medidas todas, o que nós verificamos hoje é que o trabalhador é mais uma vez colocado numa situação de grande instabilidade, o que é muito preocupante do ponto de vista daquilo que são elementos fundamentais de um Estado democrático e de um Estado democrático que protege fundamentalmente os mais frágeis, como é o caso dos trabalhadores. A redução, segundo o Governo, já estava prevista no memorando da Troika e pretende que o valor esteja ao nível da média europeia. Eu confesso que estive a rever o memorando da Troika e não encontro estes números. O que diz o memorando da Troika é que tem que haver uma alteração do ponto de vista da flexibilidade da legislação laboral, designadamente do ponto de vista dos despedimentos. Agora, estes valores não estão lá, assim como não estão no memorando um conjunto de outras medidas que já foram assumidas por este Governo, evocando o compromisso do memorando. Ora, também aqui o que se nota é que o memorando está a ser utilizado para ser o guarda-chuva de medidas políticas que são altamente injustas e que, a meu ver, o Governo devia assumir a sua paternidade sem estar a desculpar-se com o que está no memorando. E neste caso não está no memorando. Não está no memorando, já leu o memorando, já consultou novamente. Acha que são apenas desculpas que estão aqui a ser dadas para justificar aquilo que de facto muitos podem entender como não sendo justificável? Exatamente, o memorando está a servir como uma capa de cobertura a um conjunto de medidas que o Governo sabe que são impopulares, que não estão no programa político que apresentou nas últimas eleições e, portanto, é de facto um documento que vai servir e que está a servir para tudo, desde as privatizações, à alteração da legislação laboral, à diminuição dos direitos sociais dos trabalhadores, é de facto um memorando que estica para além daquilo que é de facto a letra da lei do que podemos lá ler. 12 dias é muito pouco. 12 dias é muito pouco. Imagine só quem tenha, por exemplo, 10 anos de antiguidade numa empresa, antes teria direito a 10 meses de indemnização e agora tem menos de metade desses 10 anos. Terá menos de 5 anos. É de facto um corte violentíssimo, sobretudo quando são cortes que afetam fundamentalmente pessoas com alguma idade, pessoas que são desqualificadas e que entram depois num período de desemprego esse que já foi também desprotegido do ponto de vista de valores e de prazo de duração e, portanto, para situações muito difíceis, não só para o próprio trabalhador, mas para as famílias nos quais eles estão integrados. Mais uma má notícia para 2013, a juntar às muitas que já aqui demos também e das quais aqui já falámos. Acha que os sindicatos, como é que os sindicatos vão encarar e também têm vindo a encarar estas medidas para os trabalhadores? Os sindicatos já manifestaram todos a sua posição de oposição a esta medida.
Aliás, esta medida formalmente terá que ser levada ao Conselho de Concertação Social, onde o Governo negocia este tipo de medidas com os parceiros sociais. O que sucede é que o que se passa no Conselho, ou as deliberações do Conselho Económico e Social, não são vinculativas e os sindicatos estão já a perspectivar, isso já foi dito designadamente hoje pela CGTP, que independentemente da oposição dos sindicatos, o Governo mostra-se intransigente e, portanto, será uma medida para implementar já no próximo ano. Ou seja, não há possível negociação aqui, não há possível, digamos assim, recuo pela parte do Governo? Não há, e ontem o Ministro da Economia, numa entrevista a um órgão de comunicação social, foi muito claro na estratégia que definiu para o crescimento económico português. Ele diz claramente que a estratégia deste Governo é uma estratégia de competitividade pelo custo baixo. Isto é, voltamos de novo à lógica do baixo salário, a meu ver mal, porque numa lógica de competitividade de baixo salário, nós vamos estar a competir com mercados emergentes que já de si têm um custo de trabalho muito baixo e será difícil, através destas medidas, conseguirmos ainda ser mais baixos que, por exemplo, a mão de obra na China. E, portanto, eu penso que este é um caminho errado, assumido pelo Ministro da Economia. Muito bem, mais notícias então para os trabalhadores. As indemnizações por despedimento caem para metade já em 2013. E agora passamos para o nosso segundo tema, que são a criação das entidades intermunicipais. Como é que vão funcionar estas entidades intermunicipais? Bom, esta medida, que foi também agora apresentada de uma forma não concertada com o grande projeto que tem estado a ser discutido da reforma administrativa do território, designadamente com a extinção das freguesias, junta-se esta medida de criação de entidades intermunicipais que visam, pelo que se consegue perceber no discurso do Ministro Miguel Relvas, agregar um conjunto de municípios que ficarão com um órgão executivo que não tem legitimidade, porque não será objeto de eleição direta, mas que irá ter funções de coordenação de um conjunto de áreas operativas dos municípios. O que é criticável nesta medida é que, ao mesmo tempo que estamos a acabar com as entidades que mais de perto estão junto dos problemas dos cidadãos, que são as freguesias, que têm custos irrisórios do ponto de vista do Orçamento Geral do Estado, criamos agora entidades intermunicipais com lugares remunerados, que custam muito mais do que aquilo que custa aquilo que foi agora extinto nas freguesias, porque os presidentes destes conselhos irão ter remunerações idênticas à dos presidentes de Câmara. Portanto, nós não percebemos de facto qual é a estratégia. Se é reduzir custos, como foi anunciado até agora, se é criar cargos com remunerações muito superiores àquelas que tínhamos nas freguesias. Qual é que vai ser o papel destas entidades intermunicipais? Como sabe, nós temos na Constituição previsto a existência de regiões. A regionalização é uma matéria que tem sido discutida por todos os partidos políticos, é algo que nunca foi assumido do ponto de vista da sua execução e, portanto, há uma estratégia de pequenos passos de coordenação dos grandes problemas dos municípios de uma forma integrada. E, portanto, parece que estas comissões visam dar coordenação nas políticas públicas dos municípios de forma a agregar orçamentos e a agregar investimentos em áreas mais amplas do que o próprio Conselho. Mas estas entidades intermunicipais só se irão concretizar após, de facto, essa reorganização do território? Sim, e sobretudo, pelo que disse o Ministro Relvas, após também a segunda fase deste processo, que é a fase de agregação dos municípios. Isto é, nós vamos ter no próximo ano, foi anunciado pelo Governo, um processo de agregação também de municípios idêntico àquele que tivemos de agregação de freguesias. Ou seja, aqui levanta-se também outra questão, é o facto de as eleições serem em 2013 e haver um não tempo para se conseguir reorganizar este novo mapa das freguesias. É verdade, nós vamos ter eleições autárquicas em outubro de 2013 e não se compreende como é que este processo vai estar concluído até essa altura. E mais do que isso, há a suspeita que estas agregações estão a ser utilizadas para reorientar equilíbrios partidários, seja nas freguesias, seja nos municípios, de forma a mudar aquele que é o atual equilíbrio partidário nas freguesias e nos municípios que são abrangidos por esta reforma. Isto é, eu posso juntar municípios onde há o partido A e o partido B, de forma a que seja o partido A o prevalecente no quadro do número de habitantes desses dois municípios. E, portanto, temos que estar atentos, porque era o que faltava se, coberto de uma alteração de natureza administrativa, tivéssemos, de facto, a fazer uma alteração de natureza política. Ou seja, muito ainda para discutir nesta questão da reorganização do território. E de dois temas nacionais passamos para um tema de âmbito local, nomeadamente a candidatura de Luís Filipe Menezes à Câmara do Porto.
que anunciou que seria uma candidatura suprapartidária e que não pretende qualquer coligação com o PS, mas apenas com o povo do Porto. Foi de facto uma notícia curiosa esta do Dr. Filipe Menezes vir afirmar que a sua candidatura não é do PSD, é uma candidatura suprapartidária. Porque estamos a verificar que os principais protagonistas do PSD neste momento sentem que têm que se afastar do partido porque o partido pesa negativamente do ponto de vista da popularidade eleitoral. E é curioso verificar que na segunda maior área metropolitana do Porto, a seguir ao Dr. Rui Rio, venha agora o Dr. Filipe Menezes a dizer que o PSD não vai ser o elemento de charneira na sua candidatura, o que é curioso na medida em que ele é um dos principais dirigentes desse partido. Mais uma vez aqui podemos daqui depreender que existe de facto um mal-estar dentro do PSD, até porque vieram também a público esta semana notícias de uma possível candidatura de Rui Moreira apoiada por Rui Rio. Não é um mal-estar, e é um mal-estar que já não é apenas discutido nos corredores do poder, é hoje já discutido nas primeiras páginas do jornal e, portanto, eu entendo que no curto prazo, eventualmente com os primeiros dados da gestão orçamental do próximo ano, poderemos ter algumas surpresas de cisão, não só entre o PSD e o PP, mas também dentro da base de apoio social-democrata a este governo. E, portanto, eventualmente teremos um ano político muito rico logo no seu primeiro trimestre, logo no seu início. E aqui com a possibilidade de candidatura de Rui Moreira, como é que fica a Câmara do Porto e as eleições autárquicas e os candidatos? Vamos ver a entrada do Dr. Rui Moreira na candidatura. A confirmar-se, não é? A confirmar-se. Ele ainda não confirmou. Aliás, referiu hoje que esperava por fevereiro do próximo ano para tomar uma decisão, mas a candidatura do Dr. Rui Moreira vai, de facto, mudar muito os equilíbrios que hoje estão presentes no panorama eleitoral, porque será claramente um elemento que vem dividir uma parte substancial do apoio com que o Dr. Menezes conta para estas eleições e, sobretudo, porque o que se discute hoje também é a hipótese de um conjunto de apoiantes próximos do atual Presidente Rui Rio virem apoiar a candidatura do Dr. Rui Moreira. Portanto, iremos ter grandes notícias no próximo ano do ponto de vista da política autárquica aqui na área metropolitana do Porto. Luís Filipe Menezes também desvalorizou a falta de apoio do CDS Porto, porque diz não pediu apoio a rigorosamente ninguém. É naturalmente uma informação, é uma declaração que ele tinha que fazer. Agora, o que é certo é que nós sabemos que isso não é verdade. O Porto esteve nos últimos anos com uma maioria PSD-PP que foi fundamental para as vitórias eleitorais autárquicas do Dr. Rui Rio e não tenho dúvidas nenhumas que essa cisão vai afetar grandemente aquilo que é a projeção política que o Dr. Menezes pretende para a sua candidatura. Ou seja, 2013 certamente será muito rico então em novos candidatos e possíveis apoios, nomeadamente no que diz respeito à Câmara do Porto e também, nomeadamente, ao PSD. Sem dúvida. Dr. Ricardo, até para a semana. Muito obrigado. Muito obrigado. Até para a semana.